Zanin, cadê o Zanin? Ele já está conectado? Você Eu não tô tem aqui. parentesco, não, com o Cristiano? Não, só para dizer, Thalita, que eu já estou sendo suficientemente zoado nas redes sociais pelos meus amigos, que me desejam uma excelente gestão, tal, e que eu sou merecedor mesmo pela minha incomparável cultura jurídica e tudo mais. Então, eu estou enfrentando essa zoação com o fair play, tudo bem, sendo que a minha cultura jurídica não caberia no penal, né? Ah, ninguém vai deixar Mas passar, Zanin. Ninguém vai deixar passar. Diga. olha, eu tenho grande admiração pelo Cristiano Zanin e fiquei muito contente com a indicação dele. Não o conheço pessoalmente, nós não nos conhecemos. Eu acho que somos da mesma família. Vou te explicar por quê. Porque a família Zanin é uma família italiana do norte da Itália que migrou para o Brasil e tal e se estabeleceu na região de Piracicaba, onde nasceu minha mãe. E o Cristiano Zanin é nascido em Piracicaba também. Deve ser um primo em segundo, terceiro grau, não sei, vou descobrir ainda mas deve ser da mesma família. Você vai ter um parente na Suprema Corte do país, poxa, descobre e conte aqui pra Pois gente qual é essa relação com o Cristiano Zanin. Sensacional. Sabe que ontem, dia da indicação, né, a gente falou muito, e descobrindo você fala, ontem, dia da indicação, a gente falou muito sobre Zanin, né, e todos os textos que eu fiz depois, porque eu faço os recortes aqui, eu escrevi Luiz Zanin, e depois teve uma hora que eu encerrei aqui o trabalho. Falei, não, gente, não é Luiz, não. E tive que corrigir tudo. Mas lembrei muito de você ontem, Zanin. Corrija, porque o Zanin importante é o outro. Eu sou um mero crítico de cinema e jornalista cultural. Nosso preferido, jornalista cultural e crítico de cinema. Luiz Zanin, seguinte, essa semana marcada por meio ambiente, né? Pelo marco temporal que foi aprovado. Uma lástima para todos nós. E no cinema há um reflexo desses questionamentos em relação ao meio ambiente também, né? A gente tem um documentário, 2 filmes que tratam, um documentário que trata sobre os assassinatos, né, de Bruno e Dom, tem um outro filme. Bom, é isso, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre meio ambiente, tem um festival de cinema também, mas eu quero que você comece falando sobre esse documentário que estreia na Globoplay, né? Hoje, se eu não me engano. Estreou hoje na Globoplay, é um documentário muito importante, eu vi ele ontem, eles mandaram uma cópia para mim, e eu fiquei muito surpreso com o documentário, né? Ele é dirigido por uma jornalista chamada Sônia Bride, ela esteve lá no local onde foram cometidos os assassinatos, né, do Dom e meu Deus, do Philip, né? Do Dom. Bruno e Dom, né? E o filme tem esse título mesmo, né? Não é uma série, na verdade, é um filme único, né? Chama Vale dos Isolados, o assassinato de Bruno e Dom, né? E que está disponível na Globoplay. E ele traz uma série de novidades, Thalita, sobre esse caso assim, tão trágico, né? Tem momentos assim, extraordinários, como, por exemplo, de muita emoção. Pelo menos eu senti, assim, as pessoas que assistiram já o documentário sentiram também, quando eles encontram os documentos, os restos, né, dos pertences das duas pessoas. Então a gente vê, por exemplo, a carteira de identidade jornalística do Dom, né, e encontram também enterrado um celular que é recuperado e dá assim as últimas fotos do Bruno, né? As últimas fotos vivas do Bruno, né? Então ela vai atrás desses vestígios e é um documentário que traz assim a complexidade daquela situação, né? Por exemplo, uma coisa que eu não imaginava e que fica muito clara assim é a hostilidade de algumas populações ribeirinhas em relação aos indígenas, que são vistos como prejudiciais às atividades deles nos locais da pesca, a mineração, a caça, tal. Então, a coisa é extremamente
complexa, e essa complexidade aparece no filme, não é daquele tipo de filme que acha que deve simplificar um assunto complexo, porque, afinal de contas, vai ser veiculado na televisão e tal, e precisa trazer uma mensagem mais linear. Não, tudo que é colocado lá corresponde à realidade daquela região amazônica e da realidade dessa questão indígena que a gente está vivendo de uma maneira tão dramática nos últimos tempos, né? Então, é um documentário que eu recomendo muito às pessoas, documentário de 1h e 43 minutos, assim, mas que passam, assim, você nem sente passar, porque tamanho o interesse, tamanha a força dos depoimentos, né? Ela entrevista muito, por exemplo, o indigenista Sidney Possuelo e o filho dele, que seguiu a carreira do pai, né, que é o Orlando Possuelo. Eu não sei por que ele tem o nome Orlando, mas talvez a gente imagina que seja uma homenagem do Sidney ao grande indigenista Orlando Vilas-Boas, né? E que é um rapaz assim que tem uma visão muito clara sobre aquela situação, né? Então, eles servem de fios condutores, mas entrevista essas pessoas ribeirinhas, entrevista os indígenas, é uma coisa assim muito rica e muito multifacetada. Eu gostei demais desse documentário, assim, recomendo muito para as pessoas que se interessam por essa questão, ou seja, todos nós, porque faz parte do nosso país, né? Sabe que a gente entrevistou aqui o Sidney Possuelo na época das investigações, ainda não se tinha descoberto o que tinha acontecido com Bruno e Dom, né? E Sidney falou sobre o filho dele, sobre Orlando, que era muito próximo de Bruno, né? Porque eles trabalhavam juntamente. Então é interessante saber que Orlando dá essas declarações num documentário também. Então ele aparece, porque na época ele não chegou a dar entrevista, só o Sidney e o pai, realmente. Então agora no documentário o Orlando aparece falando sobre. Que legal. Uhum. Beleza. Vamos para o próximo. Diga. Uma conjunção de fatores, né? Aparece também um filme que estreia no cinema, né? Que é o filme chamado O Irá, que é sobre um artista indígena trans. E é um filme muito bonito, transgênero, né? É um filme muito bonito. Ela é uma performer, né? E ela faz performance na floresta, né? E ao mesmo tempo nos introduz assim como uma pessoa assim que conhece aquele ambiente, né? E que conhece a cultura, a mitologia e que conhece assim a relação dos povos originários com a natureza, né? E tudo isso é feito de uma maneira também que não é nada tradicional, não é aquele documentário tradicional, mas que tem também essa parte informativa que é traduzida também com a manifestação artística que ela executa, né? Então, é um filme já bem diferente assim, em termos de linguagem do documentário que nós comentamos anteriormente, que é mais, vamos dizer assim, tem aquela pegada mais jornalística. Esse tem uma pegada mais artística, mas que ele se transforma numa experiência para o espectador, numa experiência sensorial, na medida em que você é levado para o ambiente da floresta, para aquele ambiente cultural, para aquele ambiente da manifestação artística, e assim, estão aparecendo várias sequências aí, como vocês podem ver, com um registro fotográfico que é muito inspirado, cheio de cores, muito tropical, muito ligado naquelas cores da Amazônia, né? Naquela profusão, naquela feeria de cores assim, e que causa uma impressão assim artística e estética muito grande no espectador. Então, vamos dizer assim que um vai complementando o outro, assim, né? Nesse mergulho que a gente faz e que é muito importante que essas obras cheguem ao grande público, né? Porque funcionam mais ou menos como antídotos a um certo discurso intolerante, né?
que acaba ocasionando, com essa votação aí do marco temporal, né, de que os povos originários seriam uma espécie de peso sobre o país, né, que o país teria que se livrar desse peso, né, e, pelo contrário, né, eles são a riqueza do país. Eles são o grande patrimônio do país. Não se trata de protegê-los simplesmente por ser bonzinho nem nada. É que eles são realmente o grande patrimônio do país, né? E isso aparece de uma forma muito clara e muito nítida, principalmente nesse segundo documentário, que eu achei bastante interessante, bastante bem feito e que mescla também a questão indígena à questão LGBTQIA+. Que é uma junção que às vezes é difícil ser feita, e nesse documentário tem essa conexão entre essas duas facetas, vamos dizer, né? É muito interessante também. E esse estreia nos cinemas. Nossa, as imagens são lindas realmente, a fotografia, as cores. A fotografia é esplendorosa. Fotografia é esplendorosa. E é dirigido por uma mulher, a Juliana Cury. Dirigido por uma Vi agora ali, direção da Juliana Cury nos cinemas, pessoal. E daí nessa toada, né, Zanin, a gente tem a Mostra Ecofalante, 12ª edição, uma mostra que se dedica ao cinema socioambiental, com questionamentos, e num momento muito importante aqui que o país está passando justamente por tudo isso que aconteceu. Isso, já é a 12ª edição dessa mostra, já é uma tradição para nós, né? E ela é muito grande, né? Tanto no aspecto temático quanto pelo número de filmes que ela traz. Para você imaginar, são 101 filmes na totalidade, né, que ela apresenta. Né? Ela começou, hoje é dia 2, né? Ela começou ontem, dia 1º, e vai até dia 14 em vários cinemas. Ela está num monte de salas, né, em que os filmes podem ser vistos, né? E eu vou puxar, então, para aquilo que a gente tinha falado antes. Tem um filme que chama-se A Construção do Outro, que é exatamente o complemento dessas duas atrações que a gente viu no começo do programa, né? O documentário da Globoplay e o Irá, né? Esse filme ganhou o Festival de Brasília do ano passado. É um filme maravilhoso, um filme extraordinário, um filme imersivo naquela região exatamente onde se deu o crime contra o jornalista e o ambientalista, né? E é um filme que levou anos para ser feito, é um filme também imersivo, um filme que penetra na cultura dos indígenas, dos povos daquela região, né? E tem realmente um diferencial em relação a outros documentários que registram a mesma realidade, porque ele exatamente é isso, é a questão do tempo em que se dá esse convívio entre quem faz as imagens, o cineasta que faz a imagem, e as pessoas fotografadas e registradas lá. Né? Então, é um filme assim extraordinário esse também, e que pode ser visto. É uma das inúmeras atrações desse Festival Ecofalante, que tem vários focos, ele tem várias submostras dentro dele. Por exemplo, tem um foco latino-americano, apenas com produções latino-americanas, né? E tem uma parte dele, um foco histórico também, que tem filmes extraordinários, filmes mais antigos que têm filmes extraordinários. Por exemplo, tem o grande clássico do cinema documental brasileiro, que é o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que está nessa mostra, né? Tem Batalha de Argel, do Gílio Pontecorvo, que é outro filme assim, que é um dos clássicos do cinema político de todos os tempos. Enfim, ela é uma mostra multifacetada, porque ela começa com o foco dela na questão ambiental, mas ela vai, com o tempo, ela vai expandindo, e ela própria se intitula uma mostra socioambiental, quer dizer, ela se preocupa não apenas com o meio ambiente em abstrato, mas o meio ambiente
em relação às pessoas que vivem e dependem desse meio ambiente, ou seja, todos nós. É uma amostra assim, para ser explorada, tem no site deles todas as indicações de sessão, sinopse dos filmes. Eu te confesso que eu vi alguns, mas eu ainda vou explorar essa amostra para ver as atrações e certamente tem coisas maravilhosas, filmes badalhadíssimos que já participaram em outros festivais no exterior. Então, é uma amostra muito legal que acontece todo ano e está aqui mais uma vez durante 15 dias à disposição do público. Aliás, eu deixei o site aqui, pessoal, é ecofalante.org.br, porque lá tem horários, tem as salas de cinema onde serão exibidos os filmes, então dá para ter todas as informações, como o Zanin disse, é uma mostra bastante grande, são 101 filmes no total, né? Então dá para ter todos os detalhes no site ecofalante.org.br, lembrando que vai até o dia 14 de junho. Bacana. Zanin, para onde você quer ir agora? Eu quero ir agora para as estreias, principalmente uma estreia do cinema que eu acho muito importante também, que é a estreia de um filme que é uma coprodução entre a Polônia e a Itália, chama-se E.O. É de um diretor polonês, já veterano, Jerzy Skolimowski. Todo mundo que é do meio cinematográfico conhece, ele é um diretor bastante famoso polonês e que ator também, trabalhou num monte de filmes também como ator, tal. E ele faz aqui uma espécie de uma refilmagem de um filme célebre, Thalita, de 1966, de um diretor francês chamado Robert Bresson, que se chama, em francês, chama-se Au hasard Balthazar, e em português, na distribuição brasileira, ficou conhecido como A Grande Testemunha. E é simplesmente o seguinte: é a vida dos homens vista pelo olhar ingênuo de um animal, no caso, um burrico, né? Um burrozinho, um asnozinho, né? Pequeno, e que atravessa uma série de coisas da existência dele. Ele é um animal de circo, depois ele sai, ele vira um animal de carga, ele foge, ele explora, tal, e ele vai contemplando a vida humana, o absurdo da vida humana, com esse olhar inocente. E é um filme, agora estou falando dessa versão mais nova, ele é um filme que trabalha com pouquíssimos diálogos, há muito poucos diálogos no filme, são só as imagens, e você vendo como se você visse pelos olhos desse animal, né? Então, tem isso, né? Ele vai entrando em contato com seres humanos, uns tratam ele bem, tem uma menina que adora ele e tal, não sei o quê, mas ele acaba se separando dela, tal, ela vai para um lado e ele foge para o outro, tal. Aí ele é usado como animal de carga, ele é usado, ele se arrisca a ser vendido para ser transformado em carne de açougue, e são as peripécias do bicho, né? E é um filme que tem alguns aspectos cômicos, mas ele, na verdade, ele é mais puxado para o lado comovente mesmo, né? Ele é muito crítico em relação às atividades humanas, né? Por exemplo, ele é preso num caminhão e que vai transportar carne clandestinamente de um país para outro na Europa para ser transformado em salsicha, né? E ele está no meio assim de outros animais, tal, né? E ele observa com o olhar dele, né, a cobiça das pessoas, a contradição das pessoas, né? Essa vida
que é a vida do capitalismo selvagem, em que todo mundo está jogado pela sobrevivência, né? E ninguém se importa com mais ninguém, né? Se importa com sobreviver a qualquer preço, a qualquer custo. E tudo isso que eu estou dizendo, assim, com um monte de palavras aqui, no filme é dito sem palavra nenhuma. Né? E você vai seguindo isso. Essa é a magia do cinema, na verdade. Ele fala demais com as imagens. E aí, nesse caso, o Skolimowski, que é um diretor que é um mestre na manipulação das imagens. Então, você vai ter imagens lindíssimas. Olha, essa é uma sequência muito linda. Ele está preso sendo transportado e, por uma fresta, ele vê cavalos em liberdade galopando. Então, você fica imaginando o que pode estar se passando na cabeça do burrico. Né? Tem passagens que são mais quase que alucinatórias, parecem que é um pesadelo, em que ele está atravessando uma barragem com aquelas cascatas, as cachoeiras d'água, um barulho ensurdecedor, né? Ele atravessa um túnel, e você vai imaginando os pensamentos desse animal, que tipo de sensação que ele pode estar sentindo. E a gente, pela magia do cinema, se identifica com esse personagem, né? Que não por acaso no filme original, filme lá de 66, ganhou esse título, que não tem nada a ver com o título original, mas que traduz bem, A Grande Testemunha. Ele é como uma testemunha da loucura e da impiedade humana. É um filme assim maravilhoso para não perder. Perfeito. Você quer finalizar com mais uma estreia de cinema ou com uma série que está estreando também? Outro dia me observaram que eu só trago assuntos, filmes assim, muito sérios, e que eu não dou moleza para os nossos espectadores. Então vamos finalizar com uma dica divertida, né? Que é Asterix e Obelix no Império do Meio, que é um filme que está disponível, um filme produzido e um filme que está disponível na Netflix. É produzido na França e está disponível na nossa Netflix, né? E que tem algumas pessoas muito conhecidas. Quem curte o cinema francês conhece muito bem o cara que interpreta o Asterix e dirige o filme também, que é o Guillaume Canet, né? E o Gilles Lelouch, que interpreta o Obelix, né? São personagens, como todo mundo sabe, da série de histórias em quadrinho desenhadas do Oderso e Goscinny, que era uma dupla. Um escrevia o texto e o outro desenhava. Essa não é a adaptação de uma das revistas, é um roteiro, vamos dizer assim, original. E que coloca em pauta essa questão, que é a questão mundial, que é a questão chinesa, né? Então, esses heróis gauleses do tempo do Império Romano acabam se relacionando com pessoas da China, vão até a China e lutam e tudo mais. Tem um elenco, assim, como eu falei, esses dois atores são muito bons também. Tem uma grande atriz francesa, que é a Marion Cotillard, que interpreta a Cleópatra. E até quem é de futebol vai reconhecer o grande craque sueco Zlatan Ibrahimovic, que brilhou no futebol europeu, que ele interpreta um papel secundário como o chamado Caius Antivírus. É claro que é uma comédia, é um filme muito bem feito, é um filme caro, custou parece mais de 60 milhões de euros, cheio de efeitos especiais, tá? E que tira essa graça de pegar uma história que é ambientada nos tempos da Roma Antiga, né? E traçando paralelos com o mundo contemporâneo, né? É a graça dele. Eu confesso para você que eu já outros filmes do Asterix que eu vi, achei mais inspirado do que esse, talvez pelo fato de terem sido adaptados da história original. Esse é da história em quadrinhos original. Essa é uma nova criação, não achei tão inspirado, mas tem momentos divertidos. E é um filme para relaxar. Bem feito ele é,
cheio de efeitos especiais, como eu digo, e com um elenco aí muito interessante, né? É a história dos dois gauleses, que são invencíveis por conta de uma poção mágica que eles tomam, quer dizer, o Asterix toma essa poção mágica, e o Obelix, como todo mundo sabe, não pode tomar porque ele caiu no caldeirão da poção mágica quando ele era criança, então ficou fortão pelo resto da vida, e a grande ambição dele é poder voltar a tomar a poção mágica, mas o druida não deixa, não permite que ele faça isso. É um filme para relaxar. De tanto assunto, vamos dizer assim, envolvente e preocupante que a gente tem na vida, de vez em quando a gente merece dar uma relaxadinha, e esse é um filme ideal para isso. Todos contemplados, acho ótimo. Mas você fala assim, como todos sabem, sabe que eu não manjo nada de Asterix e Obelix? Fiquei com vontade de assistir para passar a conhecer. Porque eu ouço falar, sei que existem os quadrinhos, mas eu não manjo nada de Asterix e Obelix. Estou conhecendo aqui para você um pouquinho. Acho que não é do seu tempo, acho que eu generalizei indevidamente. Eram gibis assim, em formato grande, que tinham uma vendagem assim, pelo mundo inteiro, fizeram sucesso no mundo inteiro, né? São de origem francesa, mas fizeram sucesso no mundo inteiro. Eram uns desenhos maravilhosos, assim, muito bem bolados, assim, e é muito engraçado mesmo. Se você tiver a oportunidade, eles são reeditados constantemente. Se tiver a oportunidade, leia uma dessas histórias em quadrinhos, que você vai gostar. E daqui a pouco você vai transmitir isso para os seus filhos também, porque eles vão gostar certamente. Que é um troço temporal, sabe? Esses grandes desenhos, assim como Tintin também, por exemplo, eles acabam não envelhecendo, não são coisas que são apenas de uma geração. Eles podem ser também curtidos pelo pessoal mais jovem. E no cinema, realmente aí está ao alcance de todo mundo mesmo, né? E aí tem o encanto do cinema, mesmo o cinema na televisão, né? Que é essa comunicação mais direta e mais simples com as pessoas. É um bom programa. Adorei. Dá para assistir com a criança ou não? Dá, pode assistir, não tem problema nenhum. Não. Pode. Ótimo. Vou introduzir eu e ele no Asterix e Obelix. Bacana. Zeninho, acho que é isso. Faltam só 2 minutinhos, eu nem vou chamar mais um. A gente deixa para a próxima semana, tá bom? Muito obrigada, beleza. Bom final de semana para você. Você continua sendo o nosso Zanin preferido, tá bom? Tá bom, querida. Tá bom, muito obrigado. Tal. Eu vou dar o melhor de mim no Supremo. Faça isso. Quero ver você passando. Um beijo, Zanin. Eu só quero ser um supremo crítico de cinema. Não tenho nenhuma ambição além disso. Você já é. Isso você já conquistou. Tá certo. Tá bom. Bom fim de semana para todo mundo. Até sexta. Pra você também.